pesquisas e, enfim, projeções que dão conta de que as vendas do varejo brasileiro têm uma tendência de crescimento em 2023. De acordo com dados, por exemplo, do índice antecedente de vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, há uma projeção de crescimento nominal. Nesse sentido, o principal fator que movimenta o crescimento do varejo desde o ano passado é o investimento em tecnologia, desde ferramentas para auxiliar a gestão e operação das empresas até soluções relacionadas até mesmo ao metaverso, que se fala tanto aí. Vamos conversar com o Clóvis Cedrais, presidente da Federação das Associações Comerciais da Bahia, e falar justamente sobre isso, né? E até pegando como gancho essa visita à China também, que Deus falava e tudo mais. Esse investimento em tecnologias, unir novas formas de elementos tradicionais com formas tecnológicas para impulsionar os negócios. Você acha que deve ser uma tendência mesmo? A pandemia, de algum modo, impulsionou isso daí? E é algo que está no radar também nessa visita à China. Bom dia, Cláudio. Bom tê-lo aqui, viu? Bom dia, Fernando. Bom dia, Ana Paula, Dilson. Na verdade, a pandemia contribuiu muito para essa mudança de comportamento dos hábitos de compras, né? E fez com que as empresas se adaptassem à nova realidade, né? Inclusive com entrega mais rápida, um serviço mais eficiente, sem a necessidade da presença do cliente no estabelecimento, né? É verdade que quem mais ganhou com isso foram os grandes conglomerados, os grandes magazines, né? Amazon, AliExpress, Shopee, Mercado Livre, né? Se prepararam de fato para isso há mais tempo, Magazine Luiza, e terminaram numa competição desigual com o pequeno negócio, né? Que são empresas que não estão preparadas para isso, e você faz um pedido em um site desse, você recebe o produto aqui no dia seguinte, e às vezes até no mesmo dia, porque não são poucos os CDs de empresas dessa natureza em Feira de Santana e no Brasil inteiro, não é? Verdade. Nós sabemos que em Feira de Santana, para quem não conhece, em Feira de Santana tem uma central de distribuição de produtos aqui, não é? Ali próximo do SEDEP, hein? Nem só do Mercado Livre, aí lá você vai encontrar tudo, de Shopee, Drogaria São Paulo, Pague Menos, Drogazil. Então você vai ter provavelmente entrando lá numa noite algo em torno de 600 motos que fazem serviço de pronta entrega numa noite, e mais uns 600 táxis ou Uber para fazer entrega rápida. Mas só que lá dentro está a Cadence, que é uma grande indústria de produtos eletrônicos, né? E outras tantas. É um mundo, são 46 indústrias dentro desse ambiente que vale a pena uma visita de vocês para conhecer, né? E levar conhecimento da opinião pública e do povo em geral do que nós temos em Feira de Santana. São 180 mil metros de galpão de área construída e o pátio para carga e descarga, uma imensidão, e você vai ver que na verdade é um motivo de orgulho para nós. Sabemos que tem isso aqui. Então, na verdade, houve uma evolução muito grande das empresas que se adaptaram à realidade nova e tem que se adaptar cada dia mais. Existe uma discussão, e nós, inclusive, numa reunião da Confederação, nós chamamos a atenção e precisamos que isso tenha desdobramentos na Câmara, que é para a mudança desse comportamento. Você compra esse produto hoje e o cidadão traz da China, chega aqui com 3 dias, 4 dias depois. Agora você vai ver o imposto que é pago, nada. Quando você faz um pedido desse, aí ele vem como presente, aí ele não é tributado, ele vem pela Suíça e chega aqui no Brasil sem o pagamento do imposto devido. E isso sem contar um outro fator. Existem casos de nota fiscal a menor do que o preço pago. Então veja você que isso é um risco. Se você tiver um problema no produto, você vai reclamar de quem? Você vai receber sobre o valor de quanto? Não é? Do valor que você pagou ou do valor que comprovou que foi o valor? Não é? Você comprou um produto de 500, ele chega com a nota fiscal de 200, que é uma forma de sonegação também. E aí, se você tiver um problema no produto e não quiser mais, aí ele vai
ele vai indenizar em que situação? Não é? Então está sendo discutido para poder corrigir e você ter uma competição não tão desigual quanto está sendo hoje, não é? Porque são produtos que não estão sendo tributados como deveria ser tributado. Então a competição desigual e aí termina tirando o estímulo de quem está empregando na base, não é? E isso tem que ser um motivo de preocupação nossa, porque senão você vai terminar acabando com o mercado de uma maneira geral, para ficar aí a Amazon, Shopee, Mercado Livre, a AliExpress, que deve ter tido um faturamento ano passado da ordem de 120 bilhões de dólares, não é? Só para se ter uma ideia do que isso representa. É uma preocupação que nós devemos ter, estamos antenados com isso e esperamos uma mudança de comportamento disso e que o governo tome providências com relação a essas entregas rápidas, porque se está sendo confortável para muita gente, existem casos que é o seguinte: eu posso hoje ter o meu produto e colocar no Mercado Livre para vender. Não é o Mercado Livre que está vendendo. Aí eu pego, engarrafo o uísque em casa, não é? E boto no Mercado Livre. O Mercado Livre não é responsável pelo produto, mas o cliente que recebeu uma bomba em casa, não é? Aí ele vai vender o produto mais barato, não é? Quando o cidadão chegar, vai estar com um problema na mão. Então são coisas que a gente tem que discutir. Nós temos um grupo de deputados que estão alinhados com isso, inclusive o deputado Zé Neto está incorporado a esse projeto nosso, foi até por indicação nossa, para que ele fizesse parte dessa frente parlamentar, que aliás, diga-se de passagem, o pessoal tem se surpreendido com a atuação dele, inclusive no que se refere à reforma tributária. Pois é, e essa ida à China, Clóvis, qual é o objetivo, né, da ida de vocês? O que é que tem de expectativa para essa viagem? Você falava aqui, a gente conversava em off, você falava, né, que toda vez que vai, parece que está indo a um local novo, né? Porque vai se transformando numa velocidade muito grande a China. E o que é que a gente pode trazer, tanto de tecnologia como de ideias de lá para cá? Olha, eu quando fui a primeira vez à China, fui por curiosidade, fui sozinho. E, na verdade, não era uma atitude muito responsável a minha naquele momento, porque eu mal falo português. Então não falo nenhum outro idioma. Às vezes até brinco e digo que falo mandarim, mas o problema é deles que não entendem o que eu falo. E tive dificuldade de comunicação nos meus primeiros 3 dias. Porque eu não me comunicava, então ficava difícil eu imaginar, eu conhecer alguma coisa da China. Eu fui para Xangai, na ocasião era Xangai, Guangzhou, que é onde se realiza a maior feira do mundo, e fui a Pequim também. Mas a minha comunicação era muito difícil em Xangai, e 3 dias, no terceiro dia, eu liguei para a empresa que me vendeu o pacote de viagens, não é? E liguei para o dono da empresa, que é o mesmo dono da Sinarte, não é? Que é Marcos Pedreira, muito meu amigo, e liguei para ele me dar uma providência de arranjar um intérprete lá. Só que na hora que eu liguei lá era meio-dia, aqui era meia-noite. Meia-noite. Ele disse: Clóvis, mas eu não posso fazer nada, porque aqui é noite agora. Eu digo: problema seu aí, se vire, porque agora é dia, aqui é hora de você arranjar o intérprete aqui. Bota seu pessoal para trabalhar, porque eu preciso. Não estou me alimentando aqui, porque os hábitos alimentares lá são completamente diferentes do nosso, não é? Não estou me alimentando, eu não estou conseguindo ir a lugar nenhum. Mas eu lhe disse isso. Tá, tudo bem. Aí ele foi de arranjar e eu continuei circulando no mesmo ambiente que eu circulava no centro de Xangai. Ia comprando algumas coisas ali. Aí, na frente de um dos principais hotéis de Xangai, tinha um Robert Johnson. Aí estava sendo montado um painel imenso. Quando eu olhei, Seminário de Atração de Investimento do Governo da Bahia. Eu entrei. Aí no mezanino seria realizado um evento a partir do dia seguinte. Na hora que eu entrei, encontrei com o Edivaldo Brito, vice-prefeito de Salvador. Eduardo Salles, secretário de Agricultura. Aí, você tá falando o quê? Eu estou perdido. Quando eu contei minha história, tá perdido total. mesmo. Coincidência total. Aí encontrei com o Sérgio Gomes, que tinha sido superintendente do Sebrae, estava diretor da Secretaria de Ciência e Tecnologia, ainda no período de Ildes, como secretário. Aí conversei com ele ali. Ele disse: se você mudar o seu itinerário, eu vou com você a Guangzhou, vou com você a Pequim, porque eu vou passar um período aqui, e depois nós vamos
para a Europa, que tem a feira de plástico em Düsseldorf, o pessoal da Braskem vai estar lá, nós estaremos juntos. Eu fui. Aí eu tive a oportunidade de se conhecer, porque ele já tinha ido outras 3 ou 4 vezes, falava inglês, né? Então a comunicação ficou mais fácil. Aí eu tive a oportunidade. Conheci um chinês lá no hotel, que era diretor da China Trade. A China Trade é uma empresa que faz as operações de importação e exportação no mundo inteiro, era uma empresa do governo chinês, que depois alguns empresários chineses assumiram isso no mundo inteiro, e eles têm uma estrutura enorme em São Paulo e faz todo esse trabalho para nós lá na China. Aí tive a oportunidade, na ocasião, ele disse assim: Clóvis, o que você me conseguir lá de açúcar eu compro tudo, soja o que tiver eu compro, café o que tiver eu compro. Aí eu comecei a imaginar que era para se fazer negócios ali. E aí eu comecei a fazer isso, entendi da necessidade de levar grupo de empresários, e já na minha próxima missão já levei um grupo de 25 empresários da Bahia. Aí por exemplo, passou a comprar 200 toneladas de vidro flote mês. O vidro flote é o vidro para temperar, não é? E aí eu percebi que era uma oportunidade imensa de levar brasileiros, de fazer negócios ali. Hoje existe brasileiros que foram lá nessa situação para fazer negócio, comprar e vender, e moram lá hoje para assessorar quem vai para fazer negócio. De maneiras que quem vai conosco, ele vai sabendo o produto que ele quer comprar, quanto é que custa lá e quanto é que ele chega aqui, com todas as taxas. Aí vai informar qual é o melhor porto para você descer o produto aqui. O Porto de Santos, Porto de Aratu, Suape, Espírito Santo. Aí nós vamos dar toda essa orientação a ele, de que forma, o que é melhor caminho para ele. Aí vai saber lá o seguinte: quem é que vai alfandegar esse produto? Quando ele sair da fábrica, quem vai levar ele para a alfândega? Quem vai identificar o container que vai levar esse produto? Ou seja, e trazer de forma legal, né? Não, sem aquela forma que você falava, né? De mudança em nota fiscal, enfim. Não, mas o mercado aí é outra coisa, aí é outra situação, isso é bem legal. É o mercado mesmo. macro mesmo. Aí isso é bem legal. Aí você tem o seguinte: como é que você vai identificar o produto que você comprou, se efetivamente é o produto que está saindo da fábrica para vir para você? Não é? Uhum. Você comprou um fio 100, um tecido lá, e aí o cara tá mandando lá um tecido que é poliéster, 70%, 30% de algodão. E quando você comprou 70% de algodão, 30% de poliéster. Quem identifica isso lá na hora? Inclusive para ter aferição, para bater aqui com a aferição do Ibametro. Não é? Então tem escritórios na China credenciado pelo Ibametro. Aí tem que ser feita a contratação disso para fazer a aferição disso lá. A questão de cores, tamanhos. Então, ou você contrata uma assessoria lá para acompanhar esse produto e despachar o produto, que às vezes você pode comprar o container fracionado. Você não tem que comprar um container de produto, você pode comprar um pacote. Se você compra um container, a probabilidade dele sair mais cedo, sair mais rápido é muito maior, porque o container já está fechado. Agora, for para completar container, você vai ter que ter alguém que identifique isso lá. Então, todo esse trabalho é feito. Às vezes o cara vai dizer assim: bom, eu vou comprar armação para óculos. Ele vai comprar um container de armação para óculos? Provavelmente não. Ele não vai comprar um container de película de celular, não é? Então ele tem que ter alguém que faça esse assessoramento. Tudo isso o cidadão sai daqui sabendo quanto é que custa o serviço dele lá na China, até o produto chegar aqui. Aí você faz agendamento, lá tem uma característica. Você tem uma província que deve ter algo em torno de 500 fábricas de pneus. De 500. Aí você vai ter que ter alguém para fazer um agendamento numa fábrica dessa, você fazer uma visita. E quando ele vai para lá, já vai sabendo mais ou menos o tipo de pneu que ele quer, quanto é que custa. É um negócio muito bem estruturado e interessante. Aí você diz assim: bom, você disse que houve muitas transformações do período que você começou indo para lá até hoje. As transformações já vem acontecendo há muitos anos. A cidade de Iú, a cidade hoje provavelmente de 14 milhões de habitantes. Mas há 20 anos atrás era uma cidade aí de aproximadamente 600 a 800 mil habitantes. E eu tive a oportunidade de ir lá um ano. No ano seguinte, quando eu voltei lá, aí foi uma surpresa
para mim, porque eu vi tudo no chão, literalmente. O bairro inteiro, uma imensidão de prédios no chão. E eu perguntei para a intérprete do que se tratava aquilo ali. Se tinha sido algum terremoto, alguma coisa assim. Ela disse, não. É porque derrubou mesmo para evoluir. Aí vai construir prédios novos, vai alargar as avenidas, alongar, não é? Para modernizar e fluir o tráfego. Eu que imaginava que, da primeira vez que fui à China, que eu ia encontrar um país velho, atrasado. A gente sabe que é um país antigo, mas eu imaginava que fosse também um país atrasado, com ruas estreitas, casarões antigos. Não, é modernização absoluta. Eles não pensam duas vezes, se for para evoluir, tem que derrubar, não é? E de maneira que o tráfego flui facilmente. Você vai encontrar você não encontra motos, mas não encontra bicicleta motorizada. E curioso que você vê, às vezes numa esquina assim, uma pilha imensa de bicicletas amontoadas uma em cima da outra. Eu não sei como é na hora de sair, como é que ele vai fazer para identificar dele. Se estiver no meio ali, como é que faz? Né? Às vezes o tráfego está parado, o sinal fechado, e as motos vêm em sentido contrário entre os carros, né? Que não são motos, são bicicletas motorizadas, né? Então, é uma curiosidade imensa. Agora é um país bom de se conhecer, muita novidade. E digo mais, quando você vai a primeira vez, quer dizer, quem vai para lá a passeio, se ele quiser salvar a viagem com custo, ele vai salvar a viagem dele. Eu comprei de camisas de marca e outras tantas camisas de malha. Você compra 50 camisas de malha, você bota na bagagem, orienta o pessoal, não leve bagagem. Você leva o necessaire com produto de higiene, 2 mudas de roupa. Compra tudo lá. E o resto você compra lá. Mala, inclusive, você compra lá. O que você vai salvar disso aí, você salva o valor da viagem integralmente, não é? Pois é, e inclusive aqui em Feira de Santana, eu queria tocar até nesse ponto contigo também, que você vai ter muito mais a percepção clara da realidade do que a gente que olha de fora. Mas aqui em Feira de Santana a gente existia no passado recente, e ainda existe um pouco, uma relação muito forte com produtos do Paraguai, mas parece que essa virada de chave já aconteceu também para a China, né? O quanto que a gente tem de produtos chineses e de empresários que não só compram produtos da China, como produzem os seus produtos lá na China. Tem muita aqui em Feira de gente do Santana. Brasil, tem muito brasileiro que vai lá e encomenda, vai fazer roupa, por exemplo. Uhum. Olha só o que é você driblar, não é? A fiscalização. Você chega na China e pede a uma indústria daquela de confecções que você quer que corte a bermuda, a camisa ou a calça naquele padrão. Ele faz o corte do tecido. Aí você, em vez de importar o produto acabado, que aí já vem ele industrializado, você compra ele como tecido já cortadinho lá. E você vai costurar aqui. Mas ele já veio costurado. Não, ele não já veio veio costurado. cortado, entendi. Veio cortado. Não é? Você finaliza ele aqui. Finaliza ele aqui, bota a etiqueta que você quer aqui, tudo bem. Então você vê que as coisas evoluíram de uma maneira tal e se encontra facilidades que você não encontraria em nenhum outro lugar do mundo. A mão de obra de lá é de fato muito barato e o pessoal trabalha muito, não é? Você vê o país em ebulição, o país num movimento constante. A feira de Cantão, nós vamos a essa feira, que é na cidade de Guanju. São 600 mil pessoas. Nossa. Na feira. Só o estacionamento. Feira de Santana. Só o estacionamento rotativo para ônibus, não é para ele ficar estacionado, é ele chegar com passageiros que vêm dos hotéis na cidade, da região, ele deixa o pessoal e pega outros que estão saindo. São 1.200 vagas para ônibus. O estacionamento rotativo para ônibus. Veja a imensidão que é isso. Só para ônibus, imagina. Não é possível você caminhar um centro daquele em 4, 5 dias, é impossível, humanamente impossível. É um mutirão de gente. E outra, um detalhe, estou falando desses números, mas não entra chinês na feira, a não ser o expositor. Porque eles entendem que o chinês tem a oportunidade de comprar a empresa da China o ano inteiro. Não tem por que ser na feira. Então, vejam vocês
o que é a China, vindo gente do mundo inteiro. Tem algumas curiosidades. Eu cheguei às vezes que vou, eu já não vou mais à muralha da China, não tem mais o que ver lá, né? Até porque é muito cansativo. E as pessoas que vão comigo fazem questão que eu os acompanhe. Eu preferia ficar na cidade, tomar um café e tal. As pessoas fazem questão que eu acompanho. E geralmente, num passeio desse, eu vou sempre com a camisa do meu Fluminense. Aí, o pessoal foi e eu fico lá embaixo. Eu não subo, mas eu fico lá ali, tomo um café ali e tal, né? E aí vem um cidadão cantando lá, 2 casais cantando. Sou tricolor de coração. Aí eu disse, poxa, o cara é brasileiro, ainda é tricolor. Aí ele veio quando chegou, era do Pará, o cidadão. Aí eu disse que conhecia, que tinha um grande amigo lá no Pará, que era Reginaldo Ferreira. Ele disse, Reginaldo Ferreira, marido de Ana Rosa, é o dono da Quilimpe, pai de Bruno, tal. Eu digo isso. Aí ele disse, você é de onde? Eu sou da Bahia. Ele disse, mas não é de Feira de Santana. Eu disse, sou de Feira de Santana. Por que de Feira de Santana? Não, porque há 15 dias atrás eu liguei para ele estava indo visitar um irmão dele em Feira de Santana. Eu digo, sou eu. Então tem essas coisas gostosas também, e a gente termina encontrando algumas coincidências dessas, não é? E tive outras tantas curiosas. Eu tive um dia que cheguei, Humberto tinha pedido para identificar uns drones lá para ele. Ele queria ter a noção de capacidade de voo para carregar uma câmara, você ter um combate da polícia com um bandido ou engarrafamento e tal. Eu saí num stand de drones imenso ali, e um cidadão com cabelinho escorrido, lá, moreninho, miudinho, me acompanhando em todo lugar que eu ia. Aí o comandante olhei pro lado e disse, bom dia, tudo bem? Ele disse, tudo bem. Brasileiro, né? Ele disse, você já foi a Rio Branco? Digo, Rio Branco onde? No Acre? Eu digo, algumas vezes. Aí ele disse, eu lhe conheci numa palestra que o senhor fez lá. O senhor fez uma homenagem às mulheres. E nesse dia, o senhor estava com pressa para pegar o voo e o doutor George foi lhe levar. George era o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Então são coisas interessantes, assim, curiosas, que vale a pena a gente terminar encontrando, né? A gente sente o prazer de ver essas situações assim. Mas a China é de fato muito curioso. Os hábitos alimentares, hoje já está mais fácil essa identificação, porque fica fácil você chegar agora, pegar o celular e fazer uma consulta ali, onde é que tem um restaurante da cozinha italiana, cozinha brasileira, isso a gente já sabia, né? Já tinha noção. E tem bons restaurantes lá hoje. Agora, sofri muito. Imagino. Todo mundo que vai a primeira vez, e eu tenho muitos amigos, não conheci ainda, mas tenho muitos amigos que conheceram a China e falam disso, da dificuldade com a alimentação, né? Muitas vezes que demora alguns dias para você conseguir se adaptar. Não é a comida de lá, é a forma de que você vai buscar a comida que você consegue lidar, né? Teve um cidadão de Luiz Eduardo Magalhães, foi comigo, quando chegou ele disse, Cláudio, você pode não querer ir, agora eu vou comer ali essas comidas exóticas aqui. Entendeu? Escorpião, barato, o que tiver lá eu vou comer. Nossa. E foi, disse assim, Cláudio, eu vou amanhã de novo. Quer dizer, gostou. Não. Tem gosto pra tudo. Ele voltou dizendo que ia de novo, disse assim, Clóvis, crocantezinho, torradinho. Tanta coisa crocante, pra que eu vou comer isso? Agora, curioso, sabe o que é também? Você chega nos mercados, você vê mercados chiques, arrumados, onde tem esse tipo de iguarias, não é? Tratado por ele como iguaria, é um mundo de gente, é fila para comprar. Imagina. É incrível. Entendeu? Impressionante. A diferença a diferença de uma baratinha lá não, assada? Rapaz, até que me convidaram, eu não quis nem ver o cidadão, entendeu? Eu nem quis ver o cidadão degustando. Não tô fora. Não sei se eu teria coragem também, não. Eu fico me perguntando qual é a necessidade de experimentar isso, né? Eu não sei, não. Não, eu já sou uma pessoa difícil de me alimentar, eu tenho muita dificuldade. Você vê McDonald's, você vai encontrar com cada esquina, você vai, não como McDonald's. Entendeu? No primeiro dia, quando eu cheguei em Pequim, eu não tinha alternativa, cheguei lá, era tipo 10 horas da noite, não é? Aí não tinha jeito, né? Aí teve que esbarrar no McDonald's, mas não é muito do meu feitio, né?
Pois é, trazendo agora, fazendo a conexão China-Bahia de volta agora, eu queria falar sobre essas projeções de crescimento para 2023 que a gente tem para o varejo. Agora eu sou muitas vezes até cético com esses índices e quero muito entender aonde que a gente está situado nisso. Porque a gente está falando de um país continental, né? O Brasil é um país imenso. Então, quando você vê um índice assim, Brasil vai crescer o varejo 2023, tem que saber se é o Brasil mesmo ou se é uma região específica. Há essa projeção para 2023 aqui na Bahia, aqui em Feira de Santana? Como é que você está enxergando o cenário do ano? Olha, quando você toma como parâmetro a cidade de Feira de Santana, que a cidade tem um crescimento acima da curva, não é? Ela termina não servindo de parâmetro para a Bahia, não é? Sim. Há indicadores de grandes empresas fechando lojas no Brasil inteiro, isso é um fato, não é? E de indústrias parando, inclusive a indústria automobilística parando por falta de equipamentos, não é? Para produzir os automóveis, né? Então você vê que é um motivo de preocupação. Não pelo fato de ser otimista, porque sou otimista por natureza, mas eu tenho a esperança de que na Bahia, e a crença também, de que na Bahia nós vamos ter bons indicadores. O advento da vinda da indústria de automóveis para a Bahia, ele é importante do ponto de vista da arrecadação de impostos, mas você tem uma outra situação que é muito característica da Bahia hoje, que são as indústrias de energia. A produção da energia fotovoltaica, que os parques que estão surgindo na Bahia, é um negócio impressionante. Quem quiser conhecer, que saia na região aí de Jacobina, não é? Dessa região toda que você vai ver, na região de Guanambi, Bom Jesus da Lapa, na Chapada Diamantina, o que se tem de energia eólica e solar é impressionante. Você vai sair na BR-242, chegando em Oliveira dos Brejinhos, bem depois então de Ceabra, você vai encontrar uma usina lá, que não é das maiores da Bahia, mas são 15 quilômetros que você passa de placas solares. Nossa. Entendeu? E os números disso impressionam, porque você vê uma torre eólica daquela, quem já viu uma torre eólica daquela funcionando, não fazia a menor ideia do custo de uma torre daquela. Você vê aquelas pás aparentemente leves, né? Apesar de volumosa, mas uma torre daquela pronta são 18 milhões. Então é muito dinheiro circulando em um setor só, o que faz com que eu tive, inclusive com o Humberto, aí nós fomos aí na região de Jacobina, que eu fui fazer entrega de cestas básicas, não é? Foi um trabalho que nós fizemos com grandes empresas no período da pandemia. E nós chegamos na cidade de Horolândia, aí você vê em todos os lugares, você vê material de construção na porta, ou seja, é uma demonstração de evolução de que o dinheiro está circulando. Aí foi ver, disse assim, aqui nós temos essa casa aqui, aquela casa ali, aí apontando algumas casas alugadas a pessoas que estavam trabalhando nesses polos, na instalação de torres, ou seja, o pessoal trabalhando, morando ali na região, não é? E trabalhando lá. A evolução está chegando, a geração de emprego está chegando, né? Eu lamento muito a perda que nós tivemos em Feira, por falta de ação até da administração do município. Nós perdemos a Eres, que é a maior indústria de pás eólicas hoje do estado, uma das maiores do Brasil, está chegando a maior agora, aqui para a Bahia também, mas sem Camaçari. Mas uma das maiores, ela chegou a terraplanar a área aqui do lado da Bartolfio. Sim. E levaram para Camaçari, ou seja, falta de ação, né? Mas você diz falta de ação do município ou do governo do estado da Bahia? Tratando de incentivos fiscais para a implantação de uma empresa dessa. Olha, nós já tivemos caso aqui, porque não foi só a Eres. A Casa Bahia assinou o protocolo de intenções dela com o CIS, para se instalar em Feira de Santana. Magazine Luiza também.
e saíram. A Lei Biscuit é uma empresa de Feira de Santana. Mas os incentivos que recebeu para botar o CD delas foi em Camaçari, não em Feira de Santana. Imagina. Não é? Então a falta de ação também dos polícias. Houve de alguém da Secretaria, não é? de Desenvolvimento Econômico ou do prefeito do município de Candeias, não foi o caso do Magazine Luiza, e o de Camaçari para levar os outros. Quer dizer, faltou o nosso aqui alguém que se posicionasse, fosse buscar, não, por que esse tipo de discriminação? Por que não dá tratamento igual para a Feira de Santana? Entendeu? Se existiu algum tipo de política de incentivos, que não foi só do município, foi do Estado, alguém tinha que reclamar, não é? Isso não existiu. Então nós perdemos algumas boas indústrias aqui. Agora, quando você está falando também de equipamentos de Feira Santana, como aeroporto, centro de convenções, o que é que tem implicado em isso ter sofrido esse atraso todo? E até agora a gente não tem uma certeza de que isso vai avançar. Dilson, com relação ao centro de convenções, agora ficou claro, esses dias, ficou claro porque não tinha saído ainda. O documento que o governo exigia para ele dar continuidade na obra, a prefeitura não oferecia. E foi dado, agora a Cobé deu esse documento, a autorização, não é? Para que o Estado construísse. Porque não tinha isso, era de boca. Não tinha o documento. Eu lembro bem que, uma ocasião, eu conversei com o Zé Ronaldo, num evento aí, e perguntei o que era que estava tendo. Não, nós estamos negociando, Clóvis. E eu já sabia que estava tendo um impasse por conta desse documento. Era concretizar isso, né? A passagem do documento e a titularidade da terra para o Estado. Eu disse, não, nós estamos negociando isso numa permuta com outras áreas, não é? E brecou, porque as áreas que a prefeitura queria era, acho que a usina de algodão e o CEAF, em troca da área lá do Centro de Convenções, ou seja, então esbarrou em má vontade de parte a parte, não é? Porque, na verdade, isso terminou não acontecendo. Eu fui numa reunião uma vez com empresários aqui de Feira para tratar de outros assuntos com o Cobé. O Cobé nos convidou e nós fomos. Ele disse, não, estamos assinando um protocolo com o governo onde nós vamos pagar um projeto, não é? E vamos fazer a cessão do terreno para o Estado. Mas não passou disso. E agora ele tomou essa decisão, foi uma decisão acertada, deve ter evoluído, né? E já saiu o documento para fazer. Eu percebo que essas mudanças acontecerão agora. Olha, o do aeroporto, para mim, é um crime o que acontece em Feira de Santana. Por que isso? Porque o aeroporto, todos os voos que saíram de Feira de Santana, inclusive para Salvador, foram lotados. Nós já tivemos um voo Feira Salvador, que saía lotado, Feira Vitória, que saía lotado. Todos para São Paulo, e eu fui, alguns deles, e aí voltava lotado. E o voo e o aeroporto não se viabiliza. Aí você tem os voos saindo lotados, aí muda e diz assim, não, agora vai sair para Belo Horizonte. Aí vai sair para Belo Horizonte, sai lotado, não, muda. Aí fecha. Agora é para Recife, sai para Recife diário, saindo lotado. E agora é só segunda, quarta e sexta. Então, alguma coisa tem por trás disso. E o governador já deu demonstrações claras de que esse quadro vai mudar. Não é? Que o quadro vai mudar. Agora, precisa haver sintonia entre o poder público estadual e municipal, não é? Para que a gente possa ganhar com isso. Aconteceu o que aconteceu em Salvador, não é? Que Neto e Bruno Reis ganharam tudo que quiseram. A transformação em Salvador não é só da gestão do município, não. Porque mesmo. Quem investiu mesmo em Salvador, a transformação em Salvador, no tráfego de Salvador, foi o governo do Estado. Mas a Prefeitura de Salvador foi quem capitalizou o marketing disso. E aqui em Feira de Santana, o que falta é o governo também fazer isso. O que fez Mas é preciso que o governo municipal seja receptivo. Que ele concorde, não é? E que tenha boa vontade em receber. Não é que, eu não estou dizendo que tem má vontade, mas eu não vejo essa boa vontade toda. E é preciso que isso exista, entendeu? Eu lembro bem, eu tive uma reunião até promovida por mim, eu tive com o Zé Neto, um dia era aniversário da filha dele, eu estava no restaurante, no aniversário de Antônio Carlos Borges.
E juntou um grupo de amigos ali, não é que ele estava fazendo lá, foram 6 pessoas. Aí Zé Neto chegou, era aniversário da filha dele, por coincidência, estava almoçando no restaurante. Eu disse, rapaz, o que é que a gente precisa fazer para viabilizar o aeroporto aqui, botar para funcionar, que estava parado, literalmente parado. Aí ele fez algumas queixas, não é? Daqui do município. Eu digo, e se eu marcar com o Colbert, você vai encontrar? Eu vou, com toda certeza. Se for preciso fazer, eu faço. Por coincidência, aí eu viajei, fui para Porto Seguro e recebi um telefonema de Colbert lá numa sexta-feira. Não tinha sido eleição da CACB, eu fui eleito vice-presidente da Confederação e o Colbert ligou para me parabenizar. Aí eu perguntei, Colbert, não é possível, eu falei com o Zé Neto, ele disse que no que dependesse dele, que ele me disse, você não quer marcar um almoço para a gente? Pode ser. Aí eu marquei o almoço até no restaurante que no dia não funcionava, né? Estava fechado, eu pedi o cara para abrir para isso. E ele abriu e nos atendeu. E a conversa evoluiu, fluiu fácil, ou seja, falta, na verdade, comunicação fácil, é boa vontade para que essas coisas... Aliás, houve boa vontade de parte a parte. O Colbert foi muito receptivo. Sim, mas enquanto isso, eu ouço, essa semana, a Gerba criticando o atual gestor do aeroporto, porque ampliou o aeroporto antes do aeroporto ter, diríamos assim, um número suficiente de passageiros. Aí a tese do diretor do aeroporto se eu não faço agora, não cresço. Se eu não faço agora, não tenho expectativa de chegar agora, ao limite. Se ele não investe no aeroporto, se ele não amplia, qual é a companhia que vai querer operar? Nós conhecemos, sabemos ali. E justiça se faz, ficou menos indecente que o que era. Porque hoje já tem uma estação de passageiros com cerca de 50 lugares para sentar, já tem uma esteira de bagagem e já tem o raio-x, que é um equipamento exigível por todos os aeroportos, não é? Um sistema de raio-x de bagagem e de passageiros. Uma sala mais decente do que o que era. Entretanto, a Gerba está criticando, está querendo punir o cara que fez a obra. Imagina. Porque ele disse que não, que a tese dele é o seguinte, que tem que crescer primeiro. A Gerba precisa de chegar a X limite de passageiro para crescer. Nós fomos. Aí ele cresceu antes do limite de passageiro, está sendo punido. Nós fomos a CEINFRA, dá para entender? Com Walter. Fui eu, Luiz Mercedes, não é? Presidente do sindicato. Aí Marcelo Alexandrino. E fomos lá para reivindicar isso, a estrutura do aeroporto. E Walter tinha interesse naquele período, ele não era concessionário ainda, não é? Mas ele tinha interesse em investir nisso. Aí, cara, você encontra quem queira fazer investimento, não é? Para tornar o aeroporto um aeroporto atraente, e a Gerba vai criar dificuldades. Eu acho que, na verdade, precisa ter uma conversa com o governador e mostrar que está tendo alguma trava. Bom, o governador já deu declarações de que o aeroporto vai funcionar, que o centro de convenções vai funcionar e o que faltava já saiu agora, eu acredito muito, até pela identidade dele com Feira de Santana, ele vai querer fazer tanto quanto foi feito pelo governo do estado em Salvador. Quando nada se fizer proporcionalmente, já está bom demais. Pois é, Clóvis, amigo, bom demais tê-lo aqui conosco, bom essa discussão. É bacana que toda vez que você vem aqui, a gente... E eu digo que programa ao vivo é mais ou menos assim, a gente planeja ele todinho, mas ele levanta e sai andando com as próprias pernas, a gente correndo atrás dele. E isso é muito bom, o ao vivo é muito bom por causa disso. A gente queria falar sobre a viagem à China, sobre expectativa 2023 para crescimento, e acabou que a gente falou de muito mais além disso também. Agradecer, né, a disponibilidade a fonte é maravilhosa, é muito bom tê-lo aqui conosco, muito bom esse bate-papo. Além de tudo, uma pessoa de um papo muito bom. A gente sempre que vem aqui, a gente dá boas risadas também nos bastidores, né? Conversa muito. E agradecer, viu, a disponibilidade de sempre de estar atendendo o nosso convite. Se puder comer da China, traga um gafanhotozinho para ver como é que é o gafanhoto. O gafanhoto assado. Olha, sob encomenda eu vou fazer isso. Por encomenda eu vou fazer. Aí você experimenta, viu, Dilson? Porque eu não tenho necessidade nenhuma de comer um gafanhoto. Não, eu sei onde é que eu encontro ele para degustação disso. Né? Entrego a ele lá no local. Bom dia. Tem uma participação aqui, Gilson, através
do 21019727, né? Uma mensagem aqui do ouvinte, do César Boaventura, falando sobre o aeroporto de Feira de Santana. Ele coloca aqui: bom dia, detalhes sobre a desapropriação da área onde veio a ter a construção do aeroporto de Feira de Santana. A família dona da área nunca foi indenizada, nunca recebeu um centavo por parte do governo do estado. Ele coloca aqui a sua opinião em relação a este assunto. E a gente tem aqui uma pergunta para o Clóvis, da nossa ouvinte Rita Caribé, quando você se referia sobre a central de distribuição em Feira de Santana, se é aberto para o consumidor de um modo geral. Eu acredito que não. Não, ele é só para logística mesmo. Aí não, é só logística mesmo, né? É só, eles têm um CD deles para entrega rápida no caso dos pedidos, mas não tem. Agora, com relação à desapropriação, na verdade, aí é uma questão de justiça, não é, Dilson? Eu estou sem entender nada, porque eu estou aqui com o doutor Admiro, que é advogado. Eu fui procurador do Centro Judicial Subaé, procurador do Estado na época, e eu cuidei de muitos processos de apropriações, inclusive a desapropriação da área da antiga fábrica de cerveja ali que tinha, isso, da né? casa. Da Bavel, parece. Eu fui o advogado que desapropriou no mínimo umas 20 áreas ali. E eu trabalhei muito nessa área. Qual é o problema da desapropriação? O Estado, o município, a União, entra em contato com o proprietário. Se não há acordo para uma compra amigável, aquilo ali, o Estado ou o município, o ente público faz avaliação com seus técnicos, contam os valores das benfeitorias, o valor da área, até uma árvore é contabilizada com um determinado valor, uma árvore que exista. E aí oferece o dinheiro. Não quer, deposita o dinheiro em juízo, e ela imediatamente toma posse, judicialmente, se houver resistência, a justiça dá posse ao ente público, o ente público toca a obra e vai discutir o preço na justiça. O preço está depositado lá. Por exemplo, exemplo agora da desapropriação do Feira Tênis Clube, da área do Feira Tênis Clube. Salvo não engano, o dinheiro ainda está depositado. Os donos não receberam, estão brigando por um preço maior. O problema é que o Estado tem o poder de fazer isso. O Estado tem o poder. Não, tem o poder, e aí vai querer pagar o preço que quer. Olha, tem casa em Feira de Santana, Dilson. Não, mas eu digo o seguinte, viu, Clóvis? Mas estou dizendo do ponto de vista jurídico, a área do aeroporto, se o Estado, a não ser que tenha populações, habitações ali, que não pode tirar os moradores a toque de caixa, você tem que encontrar uma solução de moradia para eles, mas sendo área nua, o Estado pode pode entrar e vai discutir o preço judicialmente. Ele deposita o valor, mesmo que o valor seja pequeno, que não seja o valor ideal, não seja o valor justo, mas lamentavelmente ou beneficamente o Estado tem esse poder de entrar na área. Por exemplo, a área do Feira Tênis Clube ofereceram 9 milhões de reais. Os donos não quiseram, salvo não engano, não quiseram. A avaliação dali é para mais de 20 milhões de reais. Mas o município depositou o dinheiro, tomou posse e construiu, está lá. Teve casos reais. Olha que coisa absurda. A prefeitura arbitrou o valor para a cobrança do IPTU de uma área, calculando o valor do metro quadrado de R$800 o metro, para efeito de cobrança do IPTU. E o cidadão reclamou, foi ao secretário, o secretário disse que não podia fazer nada, lamentava muito, mas o preço era aquele mesmo, foi ao prefeito da ocasião, e o prefeito disse que lamentava muito se ele quisesse que judicializasse o fato. Aí, o cidadão não tinha jeito, teve que pagar. Aí a prefeitura vai e desapropria a área do cidadão para uma atividade. Desapropriou e o cidadão foi lá para a prefeitura reclamar. Não, por que você vai desapropriar sobre esse valor de R$80 o metro se você está cobrando IPTU de 800? Judicialize. O cidadão judicializou, ele fez depósito em juízo e construiu lá o que tinha que construir em cima. Isso é abuso. É abuso. Isso é um crime. A autoridade pública deve ser justa. Agora eu só estou colocando do ponto de vista técnico de como opera. O governo oferece o preço, deposita o preço e pode imediatamente continuar a construção. Isso na área de 3 mil metros. Agora veja você, é justo um tratamento desse? Não é justo. Não é justo. O que passa precisa o tempo que quer lá é ser justo no preço. Sim. O preço de mercado. Mas é para ser justo, como diz a lei. na hora de cobrar o imposto,
ele arbitra o valor que ele quer, dá hora de cobrar imposto, na hora de indenizar também. Que quando nada, indenize pelo valor que ele achava que era justo cobrar o imposto. A gente se despede de você, mas a gente vai se despedindo umas 4, 5 vezes, porque os assuntos vão surgindo, Clóvis. E tem mais uma pergunta aqui. O Jair Souza, participando aqui pelo nosso YouTube, né? Tá acompanhando a gente, tá assistindo a gente. E é uma dúvida que muita gente tem em Feira de Santana, né? Claro que é uma iniciativa privada, mas você, por ser presidente da Federação das Associações Comerciais, pode ter essa informação. Ele pergunta se o shopping da Noite Cerqueira ainda vai ser construído. Você tem informações sobre isso? Tem, vai. Tem e vai, Tem. né? Olha, naquele mesmo local? Houve uma mudança na composição societária ali, não é? Sim. Porque teve um fundo de investimento que comprou a parte de um dos sócios, não é? Que inclusive do sócio do Shopping Boulevard. Esse mesmo fundo comprou parte também do Shopping Boulevard. Sim. Mas ele vai ser construído. Boa notícia Quando? aí, então. Quando? Não se sabe ainda. Esse ano eles iniciam a obra. Olha, aí, ó. Uma Esse informação. ano eles iniciam. importante. É que houve, na verdade, uma dificuldade imensa com o advento da pandemia, não é? Foi o que eu imaginei também, né? 3 anos, tudo parado, né? Então, aí houve essa mudança na composição, aí o pessoal senta novamente, mudou a planta, inclusive, do projeto inicial, não é? Com algumas âncoras que estavam participando. Até as âncoras já estão todas fechadas, com contratos fechados. Essa é a informação que tem. Uma curiosidade minha agora. O ouvinte falou de uma coisa e me lembrou de outra. Eu não sei se você tem essa informação, acho que todo mundo está se perguntando isso. Eu já recebi umas 3, 4 mensagens de amigos perguntando se sabia o que era aquilo e não sei ainda. Aquele Não imenso sei, não terreno. sei. Não sabe, né? Eu sei Daquela até, área ali eu sei da até de Comercial quem Santo é. Antônio, Eu sei até de quem é. Não sei se. Ou de quem era. né? Ou de quem era, exatamente. era. Se Que vendeu, foi isso que eu ia vendida. falar. Foi Foi vendida, né? Então, vai lá, é um ali ponto na- de interrogação Área ali imenso. Do lado do Que era de- viaduto ali da Noite. Que era de da Neném Noite. Fogueteiro, né? É, do pessoal do Comercial Santo Antônio ali. Eu e tal, soube que vai os ser um vendeiros centro dele. comercial. Olha, já tem uma informação aí. Eu soube que vai ser um centro comercial. Mas não tem essa informação. É uma área enorme. Daria, Área talvez, são- inclusive, área- até um shopping center. área ali 15 também. mil Não, metros. não, dá área, não, são 15 mil metros. área de São 15 mil Dá metros. não. Área de 15 mil metros. Ali um bom prédio, um centro comercial ali, até que fica. Tá todo mundo se Estratégico perguntando isso. local. Muito bem, então vamos agradecer a Clóvis, né? Vamos lá. Pela quinta vez, tchau, Clóvis, e obrigado por estar aqui conosco. E vamos agora ao intervalo comercial, a gente volta já.